Apostando em alguém com um passado problemático, um milionário contrata uma mulher recém-saída da prisão. Conforme ela se integra em sua casa, eventos inesperados se desenrolam, desafiando preconceitos e levando a transformações surpreendentes para ambos. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. O vento de dezembro uivava pelos cânions de aço de Manhattan enquanto Jack Morrison estava em sua cobertura na Quinta Avenida. Aos 62 anos, seu cabelo prateado e terno sob medida não conseguiam mascarar o vazio em seus olhos. As janelas de parede a parede de seu escritório ofereciam uma vista panorâmica do Central Park, agora vazio e cinza no inverno, muito parecido com sua vida desde a morte de Sarah, 8 meses atrás. Ele correu os dedos pela mesa de mogno, onde Sarah costumava escrever suas cartas. Tudo no quarto lembrava dela, o abajur antigo que ela descobrira em um leilão em Paris, a poltrona de couro gasta onde ela passava horas lendo, até mesmo o leve arranhão no piso de madeira de sua cadeira favorita. A riqueza o cercava, pinturas originais adornavam as paredes, primeiras edições raras enchiam as prateleiras, mas nada disso importava sem ela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na penitenciária de Rikers Island, Tasha Williams reunia seus poucos pertences. Aos 34 anos, ela passou os últimos 5 anos atrás das grades por um crime nascido do desespero. Os guardas processaram sua libertação com eficiência mecânica, devolvendo suas roupas velhas e os poucos itens pessoais com os quais ela entrou. Um medalhão de prata contendo uma foto de sua irmã, um caderno gasto cheio de receitas e $87. A manhã de fevereiro mordeu sua pele quando ela passou pelos portões. A liberdade parecia estranha, quase ameaçadora. A carta de sua irmã queimava em seu bolso, a primeira comunicação que tiveram em 3 anos. As palavras eram simples, mas carregadas de significado. Sinto muito. Eu deveria ter acreditado em você. Volte para casa quando puder. Mas casa não era o que parecia. Costumava ser, e Tasha sabia que precisava construir algo novo. Naquela mesma tarde, Jack estava sentado em seu clube privado. As cadeiras de couro e os painéis de madeira escura eram um casulo de privilégio. Seu amigo Marcos, um colega do conselho de várias empresas, observava com preocupação enquanto tomava um copo de uísque envelhecido. Você não pode continuar vivendo como um fantasma, Jack, disse Marcos, sua voz carregando o peso de 40 anos de amizade. Sarah não iria querer isso. Jack olhou para sua bebida intocada. A casa parece um museu. Cada cômodo, cada objeto, é apenas um lembrete do que se foi. Marcus se inclinou para a frente, abaixando a voz. Você já pensou em conseguir ajuda? Não apenas a equipe de sempre, alguém diferente. Alguém que pudesse trazer um pouco de vida de volta àquele mausoléu em que você está vivendo. O que você está sugerindo? Há um programa em que estou envolvido, reabilitação por meio do emprego. Essas pessoas não são suas típicas empregadas domésticas. Elas viveram vidas reais, enfrentaram desafios reais. Às vezes, o que precisamos não é de outro bajulador, mas de alguém que entenda a perda, a luta. O primeiro instinto de Jack foi descartar a ideia. Seu mundo era de empresas de capital privado e galas de caridade, não de ex-presidiários e programas de reabilitação. No entanto, algo nas palavras de Marcos ressoou. Sarah sempre acreditou em dar às pessoas uma segunda chance. Ela iniciou inúmeras iniciativas educacionais em comunidades carentes, sempre dizendo que talento e potencial poderiam ser encontrados em qualquer lugar. Naquela noite, quando Jack voltou para sua cobertura vazia, ele se viu atraído pelo escritório de Sarah. Seus diplomas de serviço social estavam pendurados na parede ao lado de fotos dela com as pessoas que ela ajudou. Em uma imagem, ela estava radiante do lado D. E fora de um abrigo para mulheres que ela ajudou a financiar. Sua paixão sempre foi sobre unir mundos, conectar pessoas através de divisões sociais. Ele pegou sua caneta tinteiro favorita, ainda onde ela havia deixado. Pela primeira vez desde a morte dela, ele sentiu uma centelha de propósito. Talvez não fosse apenas sobre encontrar ajuda, talvez fosse para continuar o legado de Sarah à sua maneira. Amanhã, ele decidiu, entraria em contato com Marcos sobre esse programa. Não porque ele precisasse de ajuda, mas porque em algum lugar lá fora, alguém precisava de uma oportunidade. E talvez, só talvez, essa conexão pudesse ajudar a preencher o vazio que parecia aumentar a cada dia que passava. O Metropolitan Job Center contrastava fortemente com os lugares habituais de Jack. As luzes fluorescentes zumbiam no alto, lançando um brilho forte nas paredes bege institucionais. Jack ajustou sua gravata de seda italiana,
sentindo-se visivelmente vestido demais entre as cadeiras de plástico gastas e os posteres motivacionais datados. A coordenadora do programa, uma mulher prática chamada Sra. Shen, havia marcado 5 entrevistas para ele. 4 candidatos já tinham ido e vindo, todos perfeitamente qualificados, todos de alguma forma sem a qualidade indefinível que Jack não conseguia nomear. Então Tasha Williams entrou. Ela usava um blazer azul marinho de segunda mão, cuidadosamente passado, mas um pouco grande demais para seu corpo. Seu cabelo estava preso em um coque elegante, revelando maçãs do rosto altas e olhos que continham cautela e determinação. Jack percebeu como ela examinou a sala antes de se sentar, um hábito aprendido em anos atrás das grades, mas foi sua postura que chamou sua atenção. Apesar de tudo, ela se sentou ereta, digna. Seu currículo diz que você trabalhou em serviço de alimentação antes, Jack começou, examinando a única página à sua frente. Sim, senhor. Comecei como lavador de pratos aos 16 anos, trabalhei até chegar a cozinheiro de linha no The Golden Swan antes de... Tasha fez uma pausa e continuou com honestidade deliberada, antes da minha prisão. Também administrei o programa de cozinha da prisão por 3 anos. Jack se recostou, estudando-a. Essa não é exatamente a experiência que se esperaria de uma posição de assistente pessoal. Não, senhor, não é. Tasha encontrou seu olhar firmemente. Mas posso lhe dizer uma coisa, entendo sistemas, organização e, o mais importante, entendo pessoas. Na prisão, você aprende a ler situações, para antecipar necessidades antes que elas sejam ditas. Essas habilidades se traduzem em qualquer lugar. Algo em sua franqueza o lembrou de Sarah. Sua esposa sempre cortou a pretensão, vendo as pessoas como elas eram, em vez do que a sociedade as rotulava. Conte-me sobre seus objetivos, disse Jack, desviando-se de suas perguntas preparadas. As mãos de Tasha, dobradas cuidadosamente em seu colo, apertaram-se ligeiramente. Quero abrir meu próprio restaurante algum dia. Não algo chique, apenas boa comida, feita com cuidado, em um lugar onde todos se sintam bem-vindos. Mas primeiro, preciso reconstruir. Aprenda a existir neste mundo novamente. A honestidade da resposta dela pairou no ar entre eles. Jack pensou em sua própria luta para existir em um mundo sem Sarah, como riqueza e status não fizeram nada para aliviar essa dor em particular. Mais tarde naquela noite, no jantar familiar obrigatório na casa de sua irmã Patrícia no Upper East Side, a reação à sua decisão foi exatamente o que ele esperava. Você perdeu a cabeça? A voz de Patrícia carregava aquele tom particular de horror aristocrático que ela aperfeiçoou ao longo de anos de ascensão social. Um ex-presidiário? Na sua casa? O que Sarah pensaria? Jack observou o vapor subir de sua sopa intocada. Ao redor da mesa de jantar formal, rostos que ele conhecia a vida toda o olhavam com vários graus de preocupação e desaprovação. Seu sobrinho Charles, recém-nomeado sócio de seu escritório de advocacia, Pigar. Yo-yo. Tio Jack, você considerou as questões de responsabilidade? O dano potencial à reputação da família? Sarah, Jack finalmente falou, sua voz baixa, mas firme, teria sido a primeira a oferecer uma chance a Tasha. A menção do nome de sua falecida esposa silenciou a mesa momentaneamente. Patrícia estendeu a mão sobre a mesa, sua pulseira de diamantes refletindo a luz. Estamos apenas preocupados com você, Jack. Desde que Sarah faleceu, você não tem sido você mesmo. Tomar decisões precipitadas não vai trazê-la de volta. Jack se levantou, colocando o guardanapo ao lado do prato. Não, isso não vai trazê-la de volta. Mas talvez seja a hora comecei a viver os valores em que ela acreditava, em vez de apenas financiá-los a uma distância segura. Quando ele saiu da sala de jantar, as discussões abafadas atrás dele confirmaram o que ele já sabia. Essa decisão teria repercussões muito além do simples emprego. Ele pensou na coluna ereta de Tasha, sua ambição lúcida apesar de tudo que a vida tinha jogado contra ela. Algo lhe disse que ela estava acostumada com as pessoas a subestimando, julgando-a com base em preconceitos em vez de potencial. Amanhã, ela começaria a trabalhar para ele. E pela primeira vez desde a morte de Sarah, Jack sentiu algo próximo à antecipação do que o futuro poderia reservar. O sol da manhã entrava pelas janelas da cobertura enquanto Tasha seguia a Sra. Garcia, a governanta de longa data, em seu passeio de orientação. Seus passos ecoavam em pisos de mármore que provavelmente custavam mais do que todo o quarteirão de seu antigo bairro. A opulência era avassaladora, mas foram as fotografias que chamaram sua atenção.
Elas se alinhavam no corredor em elegantes molduras prateadas, uma linda mulher com linhas de expressão ao redor dos olhos e cabelo loiro mel. Em cada imagem, ela irradiava calor, plantando um jardim comunitário, falando em eventos de caridade, abraçando crianças no que parecia ser um orfanato. A presença de Sarah Morrison permanecia em cada canto da casa. A senhora Morrison tinha um jeito com as pessoas, explicou a senhora Garcia, notando o interesse de Tasha. Ela conseguia fazer qualquer um se sentir especial, não importa quem fosse. A voz da mulher mais velha carregava uma nota de tristeza que combinava com o sentimento de vazio na casa. Mais tarde naquela tarde, enquanto organizava os arquivos no escritório conforme solicitado, Tasha se deparou com uma fotografia de casamento. Jack e Sarah dançaram, presos em um momento de pura alegria. A imagem despertou memórias de suas próprias perdas, o funeral de sua mãe quando ela tinha 12 anos, a lenta descida de seu pai ao vício, o dia em que sua irmã escolheu as mentiras de seu namorado em vez da verdade de Tasha. Essa foi nossa festa de 20º aniversário, a voz de Jack a assustou. Ele estava na porta, mãos nos bolsos, parecendo mais humano em roupas casuais do que em seu terno de negócios. Tasha cuidadosamente devolve a foto ao seu lugar. Sinto muito, eu não deveria ter, não, está tudo bem. Jack entrou na sala, pegando a moldura. Às vezes acho que guardamos muitas memórias trancadas nesta casa. Sarah odiaria isso. Ela acreditava que as memórias eram para ser compartilhadas. Eles se sentaram no escritório, a luz do fim da tarde pintando sombras nas paredes. Jack falou sobre o trabalho de Sarah com comunidades carentes, sua paixão por justiça social. Tasha se viu compartilhando também, sobre os sonhos de infância de abrir um restaurante, a série de decisões ruins que levaram a confiar na pessoa errada, terminando em uma acusação de porte de drogas que mudou tudo. Eu deveria ser a história de sucesso, Tasha admitiu, seus dedos traçando a borda de seu copo de água. O primeiro da minha família a ir para a faculdade. Tinha uma bolsa de estudos e tudo. Então meu pai ficou doente, as contas se acumularam e um cara que eu conhecia disse que tinha uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Jack ouviu sem julgamento, uma qualidade que Tasha não tem experimentado muito nos últimos anos. Todos nós fazemos escolhas das quais nos arrependemos, ele disse finalmente. A questão é o que fazemos com as chances que temos depois. Os dias se transformaram em semanas. Tasha aprendeu o ritmo da casa, a maneira como Jack tomava seu café, preto, com um pouco de açúcar, seu hábito de trabalhar até tarde da noite. Ela organizou sua agenda, administrou a correspondência e lentamente começou a adicionar seu próprio toque à rotina doméstica. Mas por baixo do conforto crescente havia uma corrente de desconforto. Ela notou a maneira como alguns dos associados de negócios de Jack olhavam para ela durante as reuniões, as conversas sussurradas que paravam quando ela entrava em uma sala. O peso de seu passado pesava, especialmente quando ela ouvia fragmentos de telefonemas da família de Jack, sua desaprovação clara mesmo através de portas fechadas. Uma noite, enquanto preparava a agenda semanal de Jack, ela se viu olhando para uma foto de Sarah trabalhando em uma cozinha comunitária. O sorriso compassivo da mulher parecia zombar da presença de Tasha neste mundo de privilégios. Eu não sou um caso de caridade, ela murmurou para a fotografia. Eu não vou deixar que eles me façam sentir como um. Jack, passando com uma pilha de documentos, fez uma pausa. Sarah nunca viu ninguém como um caso de caridade, ele disse calmamente. Ela via as pessoas como pessoas, nada mais, nada menos. Seus olhos se encontraram no reflexo do vidro da moldura da foto. Algo passou entre eles, compreensão, talvez, ou reconhecimento de dor compartilhada. Mas Tasha rapidamente desviou o olhar, concentrando-se no calendário à sua frente. Ela estava ali para fazer um trabalho, ela se lembrou. Nada mais, nada menos. No entanto, enquanto trabalhava até tarde naquela noite, organizando arquivos na casa silenciosa, ela não conseguia se livrar da sensação de que estava se tornando parte de algo maior do que ela, ou do medo de que tudo pudesse desaparecer tão rápido quanto apareceu. O cheiro de alho refogado e ervas frescas enchia a cozinha da cobertura à meia-noite. Tasha estava em pé no fogão profissional, seu laptop aberto no balcão exibindo um curso de culinária online. Ela descobriu que Jack raramente usava a cozinha, e as horas da noite se tornaram seu santuário para praticar. Achei que senti um cheiro incrível, a voz de Jack veio da porta. Ele claramente estava trabalhando até tarde de novo, sua gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Tasha se endireitou rapidamente. Desculpe, eu deveria ter perguntado antes de usar a cozinha, esta sua casa também, por enquanto, Jack interrompeu, se aproximando para inspecionar as panelas.
O que você está fazendo? Coq au vin, ela respondeu. Então acrescentou com um pequeno sorriso. O curso online diz que é um prato francês clássico. Imaginei que se eu fosse sonhar, eu poderia muito bem sonhar alto. Jack se encostou no balcão, observando-a trabalhar. Conte-me sobre esses cursos. Tasha explicou o programa de culinária online em que se matriculou, usando suas economias de seu novo salário. Suas mãos se moviam com confiança enquanto ela falou, reduzindo o molho, verificando as temperaturas, ajustando os temperos. Sabe, Jack disse pensativamente, vou dar um pequeno jantar na semana que vem. 20 pessoas, nada muito formal. O fornecedor de comida de sempre cancelou. As mãos de Tasha pararam sobre o fogão. Sr. Morrison, Jack, ele corrigiu automaticamente. Jack, ela emendou, você está sugerindo o que eu acho que você está sugerindo? Considere isso um exame prático, ele disse, já pegando seu telefone. Vou pedir para a Sra. Garcia ajudar com o serviço. A menos que você não se sinta pronto. O desafio em sua voz combinava com o brilho em seus olhos. Tasha sentiu uma onda familiar de determinação, o mesmo sentimento que a fez passar pela prisão, por olhares críticos, por todos os obstáculos que a vida lhe lançou. O jantar transformou a cobertura. Tasha trabalhou incansavelmente, planejando um menu que equilibrasse sofisticação com conforto. Ela escolheu pratos que contavam uma história, aperitivos inspirados nas receitas de sua avó, mas elevados com técnica clássica, pratos principais que combinavam sua experiência em soul food com refinamento francês. Na noite do evento, os convidados de Jack representavam a elite de Nova York, gerentes de fundos de hedge, donos de galerias, filantropos. Tasha os observou da cozinha enquanto eles chegavam, suas joias refletindo a luz, suas conversas uma dança sutil de poder e influência. Senhoras e senhores, a voz de Jack ecoou pela sala enquanto o primeiro prato estava prestes a ser servido. O menu desta noite foi preparado por um novo talento notável. Por favor, deem as boas-vindas à nossa chefe, Tasha Williams. O silêncio que se seguiu à sua entrada foi ensurdecedor. Ela sentiu o peso dos olhares deles, viu o leve levantar de sobrancelhas, os olhares trocados. Então Jack sorriu para ela, não com pena ou encorajamento, mas com orgulho genuíno. Tasha ajeitou seu jaleco de chefe, um presente de Jack que ela encontrou pendurado em seu quarto naquela manhã. O menu desta noite começa com uma releitura dos bolinhos de feijão fradinho da minha avó, servidos com limão em conserva. Enaioli. À medida que a noite avançava, o ceticismo inicial deu lugar a uma apreciação genuína. Ela ouviu trechos de conversas, extraordinário equilíbrio de sabores, que interpretação única, onde você a descobriu? Mas foi o momento de silêncio depois que os convidados foram embora que mais significou. Jack sentou-se no balcão da cozinha enquanto ela limpava, apesar de seus protestos. Você sabe, ele disse, terminando o último pedaço de sobremesa, Sarah sempre disse que o verdadeiro talento não precisa da validação das pessoas certas, ele simplesmente precisa de uma oportunidade para brilhar. Tasha fez uma pausa na limpeza. Por que você está fazendo tudo isso? Sério? Jack considerou a pergunta cuidadosamente. Talvez porque pela primeira vez desde que Sarah morreu, eu esteja vendo possibilidades em vez de apenas memórias. Ou talvez, ele sorriu levemente, eu realmente gosto de boa comida. O momento tinha potencial para algo mais, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Tasha voltou-se para os pratos, mas seu reflexo na janela mostrou uma mulher que ela estava começando a reconhecer novamente. Alguém com sonhos, alguém com futuro. A cozinha se tornou seu santuário nas primeiras horas da manhã, quando a cidade ainda estava acordando. Jack lia os jornais financeiros enquanto Tasha experimentava pratos de café da manhã, seu silêncio confortável ocasionalmente quebrado por observações compartilhadas ou risadas silenciosas. Nesta manhã em particular, Tasha estava servindo ovos Benedict perfeitos quando pegou Jack observando-a em vez de seus relatórios. Sua expressão continha algo além de mera apreciação pela comida, e a realização enviou um calor inesperado através de seu peito. Você está olhando, ela disse, mantendo seu tom leve enquanto enfeitava o prato com ervas frescas. Você me lembra Sarah às vezes, ele respondeu, então rapidamente acrescentou, não da maneira que você pode pensar. É a sua paixão, a maneira como você se ilumina quando está criando algo. A comparação com sua falecida esposa pairou no ar entre eles. Tasha pousou o prato cuidadosamente, muito ciente do grau tensão nas asas. Jack, o ping do elevador interrompeu o que ela estava prestes a dizer. A voz de Patricia Morrison veio do saguão, nítida e clara. Jack,
Pressamos conversar. A expressão de Jack ficou tensa, mas ele não se moveu do assento. Patrícia apareceu na porta da cozinha, seu terninho Chanel e cabelo perfeitamente penteado em forte contraste com a cena matinal casual diante dela. Seus olhos se estreitaram ao ver Tasha em roupas casuais, claramente confortável no espaço do irmão. Vejo que os rumores são verdadeiros, ela disse friamente. Hugh. Rumores seriam esses, Patrícia. A voz de Jack continha um aviso. O conselho está falando, Jack. Seu comportamento, essas escolhas que você está fazendo. A preocupação com seu julgamento. O olhar de Patrícia piscou para Tasha. Talvez devêssemos discutir isso em particular. Qualquer coisa que você tenha a dizer pode ser dita na frente de Tasha. Os lábios perfeitamente delineados de Patrícia se estreitaram. Muito bem. Os advogados da família expressaram preocupação sobre suas decisões recentes. Há rumores de avaliar sua capacidade de administrar os ativos da Fundação Morrison. Por que contratei alguém com experiência de vida real em vez da filha de outro alpinista social? Por que você está permitindo que sua dor turve seu julgamento? A compostura de Patrícia rachou um pouco. Primeiro contratar um criminoso condenado, agora esses rumores sobre relacionamentos inapropriados. O que Sarah pensaria? Tasha sentiu cada palavra como um golpe físico. Ela começou a juntar suas coisas, mas a mão de Jack em seu braço a impediu. Sarah, ele disse calmamente, perigosamente, ficaria enojada com essa conversa. Estamos tentando proteger você, Jack. A fundação, o nome da família, essas coisas importam. O pai construiu esse legado. O pai construiu um império com o trabalho de outras pessoas, mantendo-as à distância. Jack interrompeu. Sarah foi quem me ensinou que o legado era mais do que dinheiro e posição social. A voz de Patrícia suavizou com preocupação calculada. Se você continuar nesse caminho, haverá consequências. O conselho, a família, não podemos apoiar escolhas que ameacem tudo o que construímos. As implicações eram claras, escolher entre o mundo dele e o que quer que estivesse crescendo entre ele e Tasha. Depois que Patrícia saiu, a cozinha caiu em um silêncio pesado. Tasha estava parada na pia, com as costas rígidas. Talvez ela esteja certa, ela finalmente disse. Eu deveria dar um passo para trás, dar espaço para você, não. A voz de Jack estava áspera de emoção. Não deixe que eles façam você duvidar do seu lugar aqui. Ela se virou para encará-lo, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E qual é exatamente o meu lugar aqui, Jack? Eu sou sua funcionária? Seu projeto? Seu... A pergunta ficou inacabada entre eles. Jack se levantou, se aproximando até que estivessem a centímetros de distância. Você é a primeira pessoa desde Sarah que me fez sentir vivo, ele admitiu calmamente. E isso aterroriza a todos, inclusive a mim. A honestidade em sua voz quebrou algo na compostura cuidadosa de Tasha. Eu não posso ser Sarah, ela sussurrou. Eu não estou pedindo para você ser. Sua mão encontrou a dela, quente e firme. Eu só estou pedindo para você ser você. O resto nós descobriremos. Mas enquanto estavam ali, mãos entrelaçadas na luz da manhã, ambos sabiam que a visita de Patrícia era apenas o começo. Os mundos de onde vinham, as expectativas que carregavam, tudo estava prestes a se tornar muito mais complicado. O anúncio da gala de caridade causou repercussão nos círculos sociais de Nova York. A decisão de Jack de sediá-la em sua cobertura era tradicional o suficiente. A gala anual de caridade Morrison era um evento fixo no calendário social há décadas. Sua insistência de que Tasha seria a chefe executiva, no entanto, não era. Você está depositando muita fé em mim, disse Tasha, revisando a lista de convidados. COR, políticos, famílias ricas cujos nomes enfeitavam alas de museus e prédios de hospitais. Estou depositando fé no seu talento, corrigiu Jack, observando-a trabalhar no menu em seu escritório. Além disso, todo grande chefe precisa de seu momento de descoberta. A preparação consumiu as próximas semanas. Tasha trabalhou incansavelmente, testando receitas, coordenando com fornecedores, treinando a equipe temporária. Jack se viu passando mais tempo na cozinha, aparentemente para experimentar, mas cada vez mais apenas para estar perto dela. A noite da festa chegou com o peso das expectativas. A cobertura se transformou em uma vitrine de luxo discreto, com flores do melhor florista da cidade e vinhos vintage da adega particular de Jack.
A cozinha de Tasha zumbia com caos controlado enquanto ela comandava sua equipe com autoridade silenciosa. Você limpa bem, disse Jack, encontrando-a em um momento de silêncio. Ela usava um jaleco de chefe que ele havia feito especialmente, seu nome bordado em uma caligrafia elegante. Guarde os elogios para depois que eles provarem a comida, ela respondeu, mas seu sorriso traiu sua confiança. Os convidados começaram a chegar às 8. Jack observou Patrícia e seu círculo reivindicarem seu canto habitual, sua desaprovação evidente em olhares sutis e conversas sussurradas. Ele percebeu como eles evitavam os aperitivos passados, como se a comida de Tasha pudesse de alguma forma contaminá-los. O foie gras está excelente, anunciou William Carnegie III, aparentemente alheio às correntes sociais ocultas. Onde você encontrou esse chefe, Morrison? Antes que Jack pudesse responder, Patrícia interrompeu suavemente. Jack tem se envolvido em algumas práticas de emprego beneficentes ultimamente. Caradosso. A voz de Jack ecoou pela sala. É isso que estamos chamando de reconhecimento de talento agora? Um silêncio caiu sobre a reunião. Tasha, saindo da cozinha com o prato principal, congelou na porta. Talvez não seja o momento, Patrícia disse firmemente. Não, acho que é exatamente o momento. Jack se moveu para ficar ao lado de Tasha. Todas as pessoas nesta sala afirmam apoiar segundas chances, reabilitação, igualdade de oportunidades. Colocamos nossos nomes em fundações beneficentes e nos damos tapinhas nas costas em galas como esta. Mas quando nos deparamos com uma mudança real, uma oportunidade real de fazer a diferença, recuamos atrás de nossos preconceitos. O silêncio aprofundou. Tasha tocou seu braço gentilmente. Jack, não, eles precisam ouvir isso. Minha esposa entendeu que a mudança real não acontece por meio de doações distantes e deduções fiscais. Acontece por meio de ação direta, dando a pessoas como Tasha uma chance genuína de sucesso. O rosto de Patrícia ficou com um tom interessante de vermelho. Não se trata de segundas chances, Jack. Trata-se de você tentar substituir Sarah por já chega. A voz de Jack cortou a sala como aço. Tasha está aqui por causa de seu talento, sua determinação e seu caráter. Qualquer um que não consiga ver além de seus próprios preconceitos é bem-vindo para sair. Agora. Ninguém se moveu. No momento congelado que se seguiu, Tasha deu um passo à frente. Sua voz, quando ela falou, carregava a força de alguém que enfrentou muito pior do que a desaprovação social. O prato principal desta noite é uma homenagem à técnica clássica francesa e à culinária da minha avó. Ela criou 3 filhos trabalhando como cozinheira em lares como este, sonhando com o dia em que poderia abrir seu próprio restaurante. Eu carrego os sonhos dela comigo, junto com os meus. Agora, vamos servir. A tensão foi se dissipando gradualmente quando os garçons começaram a apresentar os pratos. A comida, como Jack sabia que seria, era excepcional. Nem mesmo o círculo de Patrícia conseguiu manter o boicote diante de tamanha arte culinária. Mas depois que os convidados foram embora e a equipe limpou, Jack encontrou Tasha sozinha na cozinha, sua compostura finalmente quebrando. Você não deveria ter me defendido daquele jeito, ela disse calmamente. Não com tanto em jogo. Jack se aproximou, atraído pela vulnerabilidade em sua voz. Tudo de valor na minha vida veio de tomar posições que os outros achavam erradas. Sarah me ensinou isso. Seus olhos se encontraram e, por um momento, todas as barreiras sociais entre eles pareceram se dissolver. Mas antes que qualquer um deles pudesse falar, a senhora Garcia entrou apressada com as instruções finais de limpeza, e o momento passou, deixando ambos cientes de que algo fundamental havia mudado. Nama. Manhã seguinte à festa, enquanto as redes sociais de Nova York fervilhavam com sussurros sobre a defesa apaixonada de Jack Morrison ao seu chefe condenado, Tasha se viu no jardim da cobertura. O pequeno espaço no terraço tinha sido projeto de Sarah. Ervas, flores e pequenos vegetais crescendo em canteiros cuidadosamente cuidados sob o céu de Manhattan. Ela ouviu os passos de Jack antes de vê-lo. Ele afrouxou a gravata, parecendo cansado após uma manhã de ligações para controle de danos. O conselho quer uma reunião de emergência, disse ele, juntando-se a ela no jardim de ervas. Aparentemente, minha explosão pública foi imprópria do nome Morrison. Tasha continuou cuidando das plantas de manjericão, seus movimentos precisos. Você tem que parar de lutar contra o seu mundo inteiro por mim, Jack. Eu não valho a pena perder tudo o que você construiu. Não vale. Ele se aproximou, e ela pôde sentir o calor dele atrás dela.
O que exatamente estou perdendo? Uma família que mede o valor por contas bancárias? Amigos que julgam o caráter pela posição social? Ela se virou para encará-lo, suas mãos ainda cobertas de terra do jardim. Eu sei quem eu sou, Jack. Eu fiz as pazes com meu passado. Mas seu mundo, eles nunca deixarão você esquecer. Cada jantar, cada evento, cada reunião do conselho se tornará uma batalha. Então que seja uma batalha. A mão dele encontrou sua bochecha, o polegar limpando uma lágrima que ela não tinha percebido que tinha caído. Você quer saber quais foram as últimas palavras de Sarah para mim? Não deixe que eles transformem você no que eles querem. Seja quem você é. A menção de Sarah geralmente criava distância entre eles, mas dessa vez parecia diferente. Como uma bênção, quase. E quem é você, Jack Morrison? A voz de Tasha era quase um sussurro. Alguém que está cansado de viver metade da vida. Alguém que vê você, realmente vê você, Tasha. Não seu passado, não sua circunstância, apenas você. O beijo, quando veio, pareceu inevitável. Seus lábios eram gentis contra os dela, pedindo em vez de exigir. As mãos de Tasha agarraram sua camisa, deixando manchas de terra de jardim no tecido caro. Nenhum dos dois vermelho. Quando finalmente se separaram, Tasha descansou a testa no peito dele, ouvindo seu batimento cardíaco. Isso muda tudo, ela murmurou. Tudo precisava mudar. Os braços dele se apertaram ao redor dela. Não estou pedindo nada fácil. Só estou pedindo algo real. O ping do elevador quebrou o momento. A voz de Patrícia veio de baixo, acompanhada por outros, membros do conselho, com base nos tons formais. Eles chegaram cedo, disse Jack, sem soltar Tasha. A reunião não deveria ser até amanhã. Você deveria ir. Tasha tentou recuar, mas os braços dele se mantiveram firmes. Chega de se esconder, ele disse calmamente. Chega de se desculpar por escolher a felicidade. Eles desceram do jardim juntos, de mãos dadas. O grupo que esperava na sala de estar incluía Patrícia, 3 membros do conselho e o advogado da família de Jack. Suas expressões variaram de choque à neutralidade calculada ao ver as mãos unidas de Jack e Tasha. Isso é exatamente o que temíamos, Patrícia começou, mas Jack a interrompeu. Antes de começar, saiba disso. Não vou abrir mão de Tasha, da fundação ou da minha posição. Você quer uma briga? Você vai ter uma. Mas lembre-se, eu controlo 51% das ações com direito a voto. O advogado pigarreou. Senhor Morrison, considere sua reputação minha reputação? A risada de Jack não tinha humor. Minha reputação foi construída lucrando com o trabalho dos outros, mantendo distância social. Talvez seja a hora de uma nova reputação. Uma construída realmente vivendo os valores que afirmamos apoiar. Tasha apertou sua mão, tirando força de sua convicção, mesmo sentindo o peso do julgamento da sala. As linhas de batalha estavam traçadas e não haveria retirada fácil para ninguém. Conforme o confronto aumentava, Tasha percebeu que este momento não era apenas sobre ela e Jota. Era sobre desafiar um sistema que mantinha as pessoas em seus lugares designados, sobre provar que o amor poderia preencher as lacunas artificiais que a sociedade criava. O solo do jardim ainda sob suas unhas parecia um lembrete. O crescimento requer sujar as mãos. E às vezes, as coisas mais bonitas florescem nos lugares mais improváveis. As consequências do confronto de Jack com o conselho repercutiram nos círculos sociais de Nova York como uma pedra atirada em águas paradas. A sede da Fundação Morrison zumbia com conversas sussurradas e olhares furtivos enquanto Jack e Tasha caminhavam pelo saguão, indo para o escritório dele para revisar os programas de extensão da fundação. Eles nem estão mais tentando esconder os olhares, observou Tasha, seu traje profissional não fazendo nada para protegê-la do escrutínio dos funcionários de Jack. Ótimo, respondeu Jack, com a mão apoiada levemente na parte inferior das costas dela. Deixe-os ver como é a mudança. Em seu escritório, eles espalharam propostas para novas iniciativas da fundação. Jack levava a sério a transformação, não apenas em sua vida pessoal, mas em como a Fundação Morrison operava. Os novos programas focavam na reabilitação por meio do emprego, treinamento culinário para ex-presidiários e empréstimos para pequenas empresas para empreendedores carentes. A ligação da sua irmã, Jack disse cuidadosamente, observando Tasha revisar os documentos. Você vai devolver. As mãos de Tasha pararam sobre os papéis. Sua irmã Lisa havia deixado 3 mensagens na semana passada, cada uma mais urgente que a anterior.
A última mencionava contas médicas e a deterioração do estado do pai. Não sei se estou pronta, ela admitiu. Da última vez que tentei ajudá-los. Levou a 5 anos de prisão, Jack concluiu. Mas você não é a mesma pessoa que era naquela época. Nem eles, provavelmente. Antes que Tasha pudesse responder, o assistente de Jack entrou. Senhor Morrison, o repórter da Reuters está aqui para entrevista sobre a nova direção da fundação. Jack se levantou, ajustando a gravata. Pronta para ir a público? Tasha sentiu uma pontada de ansiedade. Você tem certeza sobre isso? Assim que for divulgado. Tenho certeza sobre você, ele disse simplesmente. O resto é só barulho. A entrevista ocorreu na sala de conferências OON, suas janelas do chão ao teto oferecendo um cenário dramático do horizonte de Manhattan. A repórter, Rebecca Shein, era conhecida por suas perguntas afiadas e percepções ainda mais afiadas. Senhor Morrison, ela começou, suas mudanças recentes no foco da fundação levantaram sobrancelhas. Alguns dizem que é um afastamento dramático da visão de seu pai. A visão do meu pai era limitada por seu tempo e perspectiva, Jack respondeu. O mundo mudou. Precisamos mudar com ele. Os olhos de Rebecca se voltaram para Tasha. E seu relacionamento com a senhora Williams, como isso influencia nessas mudanças? Tasha me mostrou que talento e potencial existem em todos os lugares, disse Jack. Só precisamos de coragem para olhar além de nossos preconceitos. Senhora Williams, Rebecca se virou para ela. Sua formação é bem diferente da típica executiva da Fundação Morrison. Como você responde àqueles que questionam suas qualificações? Tasha encontrou seu olhar firmemente. Minha origem diferente é exatamente o que me qualifica. Vivi a realidade das pessoas que estamos tentando ajudar. Sei como é precisar de uma segunda chance. A conversa continuou, abordando as novas iniciativas, as prioridades mutáveis da fundação e, sim, o relacionamento delas. Mas foi quando discutiram um programa de treinamento culinário que Tasha realmente ganhou vida, descrevendo sua visão para criar oportunidades na indústria alimentícia. Mais tarde naquela noite, enquanto revisavam a transcrição da entrevista no escritório de Jack, o telefone tocou. Era Lisa. Tasha olhou para o identificador de chamadas, sua mão pairando sobre o telefone. Jack apertou seu ombro gentilmente. Seja lá o que você decidir, estou aqui. Respirando fundo, Tasha respondeu. A voz de Lisa, cansada e estressada, mas inegavelmente familiar, encheu seu ouvido. Tash? Eu vi você online, naquele artigo sobre a Fundação Morrison. Você está bem, mana. Lisa, a voz de Tasha falhou ligeiramente. Como está o papai? Não é bom. Os médicos dizem. Lisa fez uma pausa. Eu sei que não tenho o direito de perguntar, depois de tudo. Mas precisamos de ajuda, tá? Ajuda de verdade, não só dinheiro. Jack observou Tasha fechar os olhos, anos de dor, amor e laços familiares complicados estampados em seu rosto. Quando ela falou novamente, sua voz estava mais forte. Não posso voltar a ser quem eu era, Lisa. Mas talvez possamos seguir em frente juntos. A conversa que se seguiu foi difícil, cheia de lágrimas e velhas feridas, mas também de possibilidades. Quando terminou, Tasha se viu nos braços de Jack, soltando respirações que vinha segurando há anos. Família, Jack disse suavemente, é complicada. Acredite em mim, eu sei. Mas às vezes as pontes mais difíceis de construir são as mais importantes. Olhando para ele, Tasha viu seu futuro refletido em seus olhos. Não apenas o amor deles, mas a chance de curar velhas feridas e criar algo novo. Algo que poderia ajudar outros a encontrar seus próprios caminhos para a redenção e o sucesso. A ala de oncologia do Hospital Bellevue cheirava antisséptico e esperança desaparecendo. Tasha agarrou a mão de Jack enquanto caminhavam pelo corredor estéril em direção ao quarto de seu pai. 5 anos se passaram desde que ela o viu pela última vez. 5 anos de muros de prisão e confiança abalada entre eles. Você não precisa fazer isso, Jack a lembrou gentilmente. Sim, eu preciso. Tasha endireitou os ombros. Você me ensinou que fugir do passado não o cura. Eles encontraram Lisa do lado de fora da sala, parecendo mais velha do que seus 30 anos. Seus olhos se arregalaram ao ver Jack Morrison em pessoa, o homem cuja fundação agora estava pagando as contas médicas de seu pai.
Tasha, Lisa deu um passo à frente hesitantemente, então parou. Eu não acho que você realmente viria. Nemi you, Tasha admits you. As irmãs ficaram de pé, sem jeito, até Lisa se separar, puxando Tasha para um abraço forte. Dentro da sala, o pai delas era uma sombra do homem forte que Tasha lembrava da infância. O câncer havia cavado suas bochechas e roubado sua postura orgulhosa, mas seus olhos, os olhos dela, estavam claros quando a encontraram. Minha menina, ele sussurrou, estendendo uma mão fina. Sinto muito, querida. Erre tudo. Tasha foi até a cabeceira da cama, anos de raiva se transformando em tristeza e amor. Papai. Jack deu um passo para trás, dando privacidade à família para o reencontro. Ele observou pela janela enquanto 3 pessoas quebradas começavam o delicado trabalho de cura. Suas lágrimas e risadas atravessavam levemente o vidro, lembrando dos fracassos e possibilidades de sua própria família. Mais tarde, no refeitório do hospital, Lisa olhou para a irmã com novos olhos. Você mudou, ela disse. Você está mais forte agora. Todos nós estamos, Tasha respondeu, observando Jack retornar com seus cafés. Às vezes, a força vem de lugares inesperados. Como se apaixonar por um bilionário? Lisa tentou fazer uma piada, mas depois ficou séria. Eu vi o que eles estão dizendo sobre vocês dois online. Os comentários, o julgamento. Deixe-os falar, Jack colocou as bebidas na mesa. Ações falam mais alto que palavras. A conversa mudou para questões práticas, opções de tratamento, cuidados domiciliares, o programa de treinamento culinário que Lisa havia demonstrado interesse em participar. Enquanto conversavam, Tasha sentiu pedaços de sua vida se encaixando, fragmentos quebrados se reformando em algo novo e mais forte. De volta à cobertura naquela noite, eles encontraram Patrícia esperando no saguão. Jack ficou tenso, mas o jeito imperial usual de sua irmã estava notavelmente ausente. Eu estive pensando, disse Patrícia, sua voz anormalmente hesitante, sobre o que Sarah realmente iria querer. O tom de Jack era cauteloso. Patrícia se virou para Tasha. Eu posso ter sido precipitada em meus julgamentos. Os novos programas da Fundação estão mostrando resultados notáveis. Sua iniciativa culinária, em particular, tem potencial. Não foi bem um pedido de desculpas, mas, vindo de Patrícia Morrison, foi sísmico. Vamos organizar um jantar em família no próximo domingo, Jack disse cuidadosamente. Você é bem-vindo para se juntar a nós. Nós. A sobrancelha de Patrícia levantou-se ligeiramente. Nós, Tasha confirmou, sua mão encontrando a de Jack. Patricia assentiu lentamente. Eu trago o vinho. Algo novo. Algo diferente. Enquanto a observavam sair, Tasha se inclinou no abraço de Jack. Seu mundo está mudando, ela observou. Nosso mundo, ele corrigiu. E já era a hora. Naquela noite, enquanto eles estavam enrolados em lençóis que custavam mais do que o primeiro carro de Tasha, ela traçou as linhas do rosto de Jack na escuridão. Você já se arrependeu de escolher esse caminho? Jack pegou a mão dela, pressionando um beijo em sua palma. Eu me arrependo dos anos que passei jogando pelas regras deles em vez de fazer as minhas. Sarah sabia melhor. Você me ensinou melhor. A menção de Sarah não trouxe mais dor, apenas um reconhecimento gentil do amor que havia moldado Jack no homem que poderia amar Tasha livremente, completamente. Do lado de fora da janela, Manhattan brilhava como diamantes espalhados, uma cidade de infinitas possibilidades e divisões rígidas. Mas em seu abraço, essas divisões se dissolveram, provando que o amor poderia de fato preencher qualquer lacuna, curar qualquer ferida e construir algo bonito a partir dos pedaços quebrados do passado. A nova direção da fundação, o relacionamento deles, a cura da família dela, tudo isso era uma prova do poder das segundas chances e da coragem de aproveitá-las. Enquanto Tasha adormecia nos braços de Jack, ela sabia que a história deles era mais do que apenas um romance. Era uma revolução, silenciosa, mas profunda, mudando vidas, uma escolha corajosa de cada vez. O grande salão de baile do Metropolitan Museum of Art fervilhava com a elite de Nova York no Business Leadership Awards anual. Lustres de cristal lançavam um brilho caloroso sobre a reunião de bilionários, políticos e luminares sociais. Jack estava no pódio, se preparando para aceitar o prêmio humanitário do ano pelo trabalho inovador da Morrison Foundation em programas de reabilitação e emprego. Charles Whitmore III, um dos capitalistas de risco mais influentes da cidade,
interceptou Jack antes que ele pudesse começar seu discurso. Sua voz era baixa, destinada apenas aos ouvidos de Jack. Pense bem no que você está prestes a fazer, Morrison. Tornar público seu relacionamento com essa mulher terá consequências. Vários grandes os investidores estão preparados para retirar seu apoio tanto da fundação quanto de suas empresas. Jack apertou o aperto em seu discurso preparado. Na primeira fila, Tasha sentou-se ao lado de Patrícia, ambas as mulheres resplandecentes em trajes de noite. O ano passado transformou todas elas. Patrícia se tornou uma de suas aliadas mais fortes, e o programa culinário de Tasha estava mudando vidas por toda a cidade. Você está me ameaçando, Charles. Avisando você. Como amigo. Charles olhou significativamente para Tasha. Ainda há aqueles que acreditam que alguns limites não devem ser ultrapassados. Jack se aproximou do microfone, sua decisão tomada. A sala ficou em silêncio, centenas de rostos expectantes se voltaram para ele. Ele deixou de lado seus comentários preparados. 1 ano atrás, ele começou, eu achava que sabia o que significava legado. Pensei que era sobre preservar a riqueza, manter a ordem social, permanecer dentro das linhas que havíamos traçado para nós mesmos. Ele fez uma pausa, encontrando os olhos de Tasha na multidão. E eu? Estava errado. O salão de baile permaneceu em silêncio enquanto Jack continuava. O verdadeiro legado não é sobre proteger o que temos. É sobre criar oportunidades para outros construírem algo novo. Minha falecida esposa, Sarah, entendeu isso. E outra pessoa me ajudou a lembrar disso. Sussurros percorreram a multidão enquanto Jack se afastava do pódio e caminhava até onde Tasha estava sentada. Ele estendeu a mão para ela. Tasha Williams não é apenas minha parceira na vida, ele anunciou quando ela se levantou para ficar ao lado dele. Ela também é a nova diretora executiva da Iniciativa de Artes Culinárias da Fundação Morrison, um programa que já ajudou centenas de ex-presidiários a construir novas vidas. O silêncio na sala ficou pesado com a tensão. O rosto de Charles Whitmore ficou com um tom interessante de vermelho. Mas mais do que isso, Jack continuou, ela é a mulher que me ensinou que o verdadeiro valor não é medido por contas bancárias ou posição social. É medido pela coragem de defender o que é certo, a força para superar a adversidade e a sabedoria para ver além dos nossos preconceitos. Tasha se pulou para a frente, sua voz clara e forte. Quando saí da prisão, pensei que minha vida tinha acabado, que meus erros me definiriam para sempre. Ela examinou a sala, encontrando os olhares da elite de Nova York com dignidade silenciosa. Mas cada pessoa merece a chance de reescrever sua história. É isso que a Fundação Morrison representa agora, não caridade, mas oportunidade. Não esmolas, mas parcerias. Charles Whitmore se levantou, sua voz cortando a sala. Isso é precisamente o que temíamos. O nome Morrison, arrastado para o quê? Jack interrompeu. Para realmente fazer a diferença? Para provar que as barreiras sociais são artificiais? Para mostrar que o amor pode transcender classe e circunstância? Você está destruindo tudo o que seu pai construiu. Não, a voz de Jack era firme. Estou construindo algo melhor. Algo real. Ele se virou para se dirigir à sala. Aqueles que quiserem retirar seu apoio, sintam-se à vontade para fazê-lo. A Fundação Morrison continuará seu trabalho, porque algumas coisas valem mais do que dinheiro e aprovação social. A tensão na sala era elétrica. Então, lentamente, Patrícia Morrison se levantou e começou a aplaudir. Outros se juntaram, hesitantes a princípio, depois com convicção crescente. O som aumentou, abafando os protestos da velha guarda. Mais tarde naquela noite, enquanto eles balançavam juntos no jardim do terraço sob as estrelas, Tasha olhou para Jack. Você não precisava fazer isso. Sim, eu fiz. Ele a puxou para mais perto. Porque amor não é sobre jogar pelo seguro. É sobre ter a coragem de se levantar e dizer, isso é quem eu sou, isso é quem eu amo e é nisso que eu acredito. E no que você acredita, Jack Morrison? Ele sorriu, tocando sua testa na dela. Eu acredito em segundas chances. Em quebrar muros. No amor que não pede permissão ou aprovação. Ele fez uma pausa, sua voz suavizando. Eu acredito em nós. Acima deles, o céu de Nova York brilhava com possibilidades, enquanto abaixo, a cidade zumbia com a energia da mudança. A história dele se tornou mais do que apenas um romance.
Foi um testamento do poder do amor para transformar não apenas duas vidas, mas um sistema inteiro. E enquanto se abraçavam sob as estrelas, eles sabiam que algumas revoluções não começam com gritos e protestos, mas com duas pessoas corajosas o suficiente para escolher o amor em vez da convenção, a verdade em vez da tradição e a esperança em vez do medo.